Entenda a decisão que garantiu a trabalhadores o saque do FGTS durante a pandemia do coronavírus. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esse dinheiro que ele não é descontado do salário do trabalhador, como às vezes alguns imaginam. Ele é um dinheiro depositado sobre 8% do trabalhador que tem carteira assinada. É um dinheiro que a empresa deposita. Ele veio em substituição ao antigo direito à estabilidade, que também tinham os funcionários da iniciativa privada. O FGTS ele é administrado pela Caixa Econômica Federal. Como qualquer dinheiro que fica em banco, esse dinheiro não fica ali parado. Ele é utilizado para investimentos, para obras públicas e outras coisas também definidas pelo seu conselho gestor. As principais formas de utilização desse dinheiro, que é uma conta de titularidade do trabalhador, mas ele não pode movimentar a qualquer momento. Não é uma conta que está disponível para ele, mas somente em situações especiais. A situação mais comum em que o trabalhador faz o saque do FGTS é quando ele é demitido sem justa causa. Outra também situação é quando ocorre a necessidade ou ele tem o interesse de fazer uma utilização para financiamento habitacional, para comprar uma casa ou até para construir. Então, esse dinheiro ele fica ali para situações emergenciais, necessidades do trabalhador. E ali, de acordo com as regras de liberação, a Caixa faz essa autorização de movimentação, seja de uma conta ativa, quando a pessoa está com vínculo empregatício, está recebendo ali mensalmente esses depósitos, ou uma conta inativa, quando o vínculo trabalhista já se encerrou, por exemplo. Só que a lei do FGTS prevê uma série de outras possibilidades de saque. Por exemplo, numa situação de grave doença, ou também uma situação de calamidade, de desastre natural. E foi por conta desse dispositivo da lei que as pessoas começaram a ingressar com ações judiciais logo que começou a situação da pandemia, argumentando que a quarentena e a pandemia do coronavírus se enquadraria na possibilidade de liberação do FGTS. Seja na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho, começaram de fato a surgir decisões favoráveis a essa liberação, a uma liberação total, integral de toda a conta disponível ali, todo aquele valor que o trabalhador havia acumulado ao longo daqueles anos. Ocorre que, logo em seguida, foi editada pelo governo federal uma medida provisória, que também possibilitou para todas as pessoas de forma indistinta uma liberação do FGTS. Só que essa liberação foi parcial, limitada a R$ 1.045 a partir do mês de junho, portanto também não imediata, a partir de um cronograma que a Caixa também vai divulgar. Isso fez com que alguns juízes, inclusive, mudassem um pouco o seu entendimento, entendendo que prevaleceria a medida provisória que limitou e regulamentou o tema no caso da calamidade e da pandemia do coronavírus. No entanto, algumas decisões judiciais, inclusive de segunda instância, têm entendido de forma diversa. Não é algo que ainda está pacificado, como quase tudo relativo ao direito na pandemia e nessa situação toda extraordinária que nós estamos vivendo. Mas aqueles que estão entendendo ainda pela possibilidade de liberação, entendem que a medida provisória fez uma limitação indevida, ou seja, que não poderia limitar, visto que o trabalhador, naquele momento, ele precisa de fato daquele recurso. Muitas pessoas tiveram uma situação de redução da jornada, tiveram situações relativas à pessoa da família que teve uma redução de jornada, ou até uma situação de suspensão do contrato de trabalho e vão receber um benefício inferior ao seu salário, ou até se refere a uma conta inativa lá do passado que estava sem movimentação. Ou seja, de todo modo, ainda é um tema bastante debatido no meio jurídico, sem uma pacificação de qual entendimento vai prevalecer. Como disse, algo novo. Mas essas são as questões que estão em xeque sobre o FGTS e por isso tem sido muito divulgado notícias, assuntos, artigos, posições das mais variadas que ainda vão depender do entendimento conjunto daquilo, até da provocação por meio das ações judiciais, de quais das teses vão prevalecer. Se a possibilidade do trabalhador acessar integralmente esse fundo de garantia, ou então a limitação, conforme foi estabelecida pela medida provisória.